Antes de começar a tomar o tempo de vocês, vamos dizer boa noite, né? Para que todos tenham a paciência necessária para nos tolerar. Porque eu sei, se eu fosse para eu escolher, não ouvia nem eu. Agora vocês ficar me ouvindo, eu acho que é um sacrifício meio grande. Mas em primeira mão eu queria agradecer aqui a casa por ter liberado o nosso companheiro Moacir, que foi fazer uma palestra lá no Discípulo de Jesus, em comemoração aos 85 anos de existência daquela casa. 89, é de 1935, eu já estou ficando bom. Então foi de grande satisfação a presença dele, e que deixou a nossa comemoração mais agradável, foi festivo. Fizeram até um macarrão lá pro Moacir. Está privilegiado lá no centro. Mas foi muito bom, eu fiquei satisfeitíssimo pela presença dele, porque a Idalina perguntou para mim se podia convidá-lo. Falei, meio fraquinho, mas pode chamar, né? Aí superou todas as expectativas da nossa plateia lá, como eu já tinha certeza que isso ia acontecer, né? E eu agradeço pessoalmente, foi uma palestra digna do Moacir, muito boa e valeu a pena. E nós, para iniciarmos aqui, vamos abrir o Livro dos Espíritos, que está recomendado aqui que façamos a leitura, pelo menos, da questão 93, para a gente perceber o que nós podemos entender dela. Fala sobre o perispírito. Todas as pessoas que estudam o espiritismo já há algum tempo já ouviu falar muito desse perispírito, que o corpo, a alma, tem o seu espírito, que é o seu invólucro. E o perispírito é o que envolve realmente o nosso espírito. Então, para quem quiser aprofundar nesse aprendizado, a doutrina oferece excelentes obras que esclarece para nós o que é o perispírito. Então, a 93 diz o seguinte: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então, se nós estamos nosso corpo está cercado, envolto pelo nosso espírito, então o nosso espírito está, teoricamente, já com o perispírito, que é o seu invólucro, que permite diversas atribuições que carece de um estudo mais profundo, quem quiser tomar conhecimento da ação do perispírito junto ao espírito e à matéria. Então a resposta é o seguinte: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transpor-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, do mesmo modo uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, transformou materialmente um exemplo, né, de uma fruta que tem o seu miolinho lá, que chama perisperma, e que seria uma substituição teórica do perispírito em relação a nosso corpo ou nosso espírito. Então, o perispírito é fundamental para diversas realizações do nosso espírito. Então, a questão é única do 93, mas vale a pena quem estiver pretendente. O Livro dos Espíritos tem uma linha bastante profunda de perguntas e respostas a respeito do perispírito. É importante que a gente consiga
partir para esse aprendizado, porque é um esclarecimento importante. Então a resposta está clara e exemplificou para nós o que é o nosso perispírito em relação ao nosso espírito, né? Então dá para a gente ter uma ideia de como a gente deve idealizar, pensar a respeito do que seja esse perispírito como invólucro do nosso espírito, né? E o nosso assunto aqui é do capítulo 25, Buscai e achareis, mas está restrito para nós aqui hoje o segundo item, segunda parte desse capítulo, que é os itens 6, 7, 8 e 9, que está dizendo para a gente observar os pássaros do céu. Uma colocação importante a gente deve observar. Por que observar os pássaros do céu? Se o Evangelho está dizendo e fazendo uma comparação, uma informação para que nós devemos observar os pássaros do céu, qual será a finalidade desse olhar, esse observar os pássaros do céu? O que fazem os pássaros do céu? O que fazem eles sob a nossa visão de encarnados? O que devemos pensar que os pássaros do céu fazem para sobreviver, para procriar, para todas essas coisas naturais que nós também estamos envolvidos no mesmo processo da criação divina, porque nós também estamos envoltos nesse sentido de recriação, de procriação, sempre exercendo essa atividade, né, que os pássaros fazem, praticam em função da natureza de todos os seres vivos que estão na nossa crosta terrestre e que vivem sobre a dependência, né, da natureza dirigida por Deus e por todos os espíritos. Então, o que é esse olhar os pássaros do céu? Vai nos levar a pensar da seguinte maneira: está convidando para a gente olhar os pássaros do céu e faz com que esse sentimento, essa ideia que a gente deve focar, é do que nós devemos fazer para conduzir a nossa vida em relação aos pássaros que estão no céu. Aí a gente já começa a imaginar aqui: eu preciso comprar roupa, eu preciso plantar lavoura, eu preciso arrumar dinheiro, eu preciso comprar automóvel, eu preciso arrumar terra, eu preciso fazer todas essas atividades que me envolvem como ser humano, capaz de que eu sobreviva. Eu preciso todos esses movimentos, essas exigências que a terra me oferece para eu sobreviver. Aí vem a questão: olhai os pássaros do céu. Será que nós estamos precisando tomar por pé o olhar os pássaros do céu? O que fazem eles para poder se manter diante da natureza, diante do seu bem-estar, da sua procriação, da sua vivência perante a vida de cada pássaro? O que fazem eles, diferente de nós, para comer, para beber e para se vestir, alguns até com uma vestimenta tão glamurosa, que são suas penas floridas e bonitas? Então nós precisamos observar que essa comparação é muito importante para a gente dizer: vou olhar os pássaros do céu e vou verificar qual que é a minha exigência, o que eu exijo de mim, o que eu quero fazer, o que eu devo fazer, por que eu devo ter todas esses meus cumprimentos, esses meus afazeres, para que eu sobreviva na face da terra. Eu preciso tanta coisa, eu preciso fazer tanta coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso lutar, eu preciso exageradamente buscar as coisas, porque eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso caminhar, eu preciso, né, estar diante de uma centena de atividades que me permitem viver bem, viver cada dia melhor. Por quê? Porque eu estou necessitando,
por questões de sobrevivência, de uma atividade plena que depende do meu esforço. E os pássaros, eles estão fazendo todo esse trabalho para poder sobreviver? Será que eles têm necessidade, exigência e sofrimento diante, como nós sofremos para conquistar as coisas que nós temos para sobreviver? E eles precisam fazer isso? Então, o Evangelho nos convida para a gente olhar os pássaros do céu. O que é que eles fazem? Eles sobrevoam, eles caminham, eles pegam sementinhas aqui e ali, eles fazem gravetos e montam seus ninhos, procriam dentro desses ninhos, tratam dos seus filhotes e não tem nenhum tipo de exagero e de fantasia. Todas as casinhas de João de Barros são iguais. Todas as casinhas de esse passarinho que faz aquele entrelaçado, se você for na floresta, você vai encontrar centenas de arquiteturas extremamente importantes, todas iguais. Porque eles têm o quê? O objetivo de procriar, crescer, se alimentar e fazer com que os seus filhos, os seus filhotes, tenham a mesma proteção que eles tiveram na formação da sua vida na Terra, para procriar, para poder viver diante daquilo que nós sentimos como necessário a presença deles na natureza. Então, e nós somos aquelas que estamos aqui atrás, exageradamente buscando os detalhes menos importantes, às vezes, para que nós possamos sobreviver. Porque eu não posso ter apenas 5 camisas, eu não posso ter apenas 10 calças, eu não posso ter apenas 2 pares de sapato. Por quê? Porque as minhas exigências, a minha situação, o meu orgulho, a minha crença em ter mais para eu me apresentar bem perante a sociedade, me leva a ter esse exagero de coisas para poder me apresentar perante a sociedade, diferentemente da aparência uniforme de todos os pássaros que estão sobrevoando sobre os nossos céus. Então, o que é que eu preciso fazer? Dentro da perspectiva religiosa, eu posso avaliar que eu tenho dentro de mim uma exigência fora do padrão, porque eu estou buscando, dentro dos exageros da minha vontade, às vezes até fazendo um trabalho fora do comum, para eu ter tudo isso que eu desejo, que eu queira fazer para poder sobreviver na face da terra. Então, o Evangelho atende para quando ele diz que se eu for buscar aquilo que Deus me quer, se eu tiver de buscar, se eu tiver ideia de buscar, a frase evangélica diz: buscai e acharei. Isso tem lógica para que nós possamos avaliar exatamente o sentido do evangélico. Então, olhar os pássaros do céu é um chamamento para que nós possamos trazer para o nosso dia a dia, para a gente aprender a simplificar o nosso modo de agir. Eu preciso ter uma casa grande, eu preciso ter 3 quartos, eu preciso ter 2 automóveis, eu preciso... Agora, o passarinho precisa plantar lavoura? Ele precisa fazer 3 casinhas? Não precisa. Por quê? Eles têm a natureza previamente criada, pela vontade de Deus, e fazem perfeitamente o que é necessário apenas para eles. Nós vivemos em cima da fase do cumprimento do nosso desejo de ter mais, de buscar mais e de ser ativamente orgulhosos para que a gente se demonstre perante aquelas pessoas com quem nós convivemos em situação superior. Esse superior nasce do nosso orgulho, nasce do nosso sentimento de ter mais que os outros. A minha casa precisa ter 3 quartos, 4 quartos. Por quê? Só está eu e a mulher lá? Tem gente sobrando que não tem quarto, E nós temos bastante. Por quê? Mas não vou chamar ninguém para ir lá, porque ainda tem que dar comida ainda. Vem a cunhada de longe, ainda tem que dar janta, almoço, Então essas coisas nos colocam em situação difícil para você avaliar o que é útil e que é necessário.
É muito diferente ser útil e ser necessário. A utilidade é um negócio prático. O passarinho, ele faz as coisas úteis. Então Deus fala para ele, você tem na sua memória, você tem na sua formação aquilo que você é capaz de fazer, que lhe sirva de aplicação, que sirva de uso para você. Então ele vai fazer exatamente o que é necessário. E nós vamos fazer aquilo que for necessário e, se possível, algo mais que não tem necessidade, mas que o nosso orgulho, a nossa exigência nos induz a fazer exatamente essas coisas supérfluas que faz com que a gente viva uma vida quase desesperada para angariar a posse, para ter as coisas exageradamente que sobram. E o Evangelho está realmente chamando nessa atenção, justamente que nós não precisamos, né, de todo esse exagero para podermos ter essas coisas que nos atendem à nossa necessidade primária, as coisas que são úteis para nós. Agora, eu primeiro tenho que olhar o meu vizinho, olhar o meu amigo, ver o que ele tem, para ver se eu posso ter também. Aí eu vou fazer um esforço sobrenatural para eu ter aquilo que ele tem. Aí o que é que vai prevalecer sobre o meu desejo? O orgulho de equivalência. Eu quero ser igual aos outros. E que, na verdade, eu não estou melhorando as minhas condições de sobrevivência, não. Eu estou alimentando o meu orgulho e as minhas vaidades em ter mais do que os outros. Então, o passarinho vai ter sempre o ninho dele igualzinho e vai criar os seus filhotes com o mesmo amor que a natureza lhe oferece. Agora, essa comparação é bastante clara, porque Deus coloca para nós uma frase de fácil entendimento. Quem não conhece a atividade dos pássaros, né? Quem não conhece o que eles fazem para sobreviver, para criar os seus filhotes? No segundo item dessa passagem, chega nos lírios. Olhai os lírios dos campos. Alguém se veste melhor do que os lírios? Não. Nem Salomão, que foi o rei do patrimônio na época do seu império, vestia tão bonitamente, tão elegantemente, como os lírios dos campos. Alguém está tecendo, tem alguma pessoa que dá receita para o lírio pintar a sua flor? Não dá. As coisas naturais que fazem, que tem beleza, que tem, para fazer o quê? O que é realmente a natureza está expondo e dando como necessidade para embelezar o nosso plano terra. Agora, então, ele chama a atenção. Olhar os lírios dos campos para ver se tem alguém mais bem vestido que nós. Então, não precisamos comprar nem as 5 camisas, nem 10 calças e nem os paletós, né, para a gente sair na rua. Se eu fosse capaz de me comportar mais sinceramente, mais honestamente, dentro das coisas simples, às vezes eu seria melhor visto na minha vivência com pessoas na rua, com pessoas que nós às vezes relacionamos, e podia deixar de transparecer ou deixar de transparecer para os outros a minha prepotência, meu desejo de ser melhor do que os outros. Então, essa parte do Evangelho, ela bate exatamente nessa ideia que nós cultuamos tudo aquilo que nos valorize diante dos outros. Nós queremos ser melhores do que os outros. Nós queremos ser mais bem aparentado na nossa presença quando nós participamos de um evento. Nós queremos ter algo mais do que os outros, né? Então eu preciso fazer um esforço quase que sobrenatural no meu trabalho, na minha vida, para eu ter mais do que os outros. E muitas vezes a gente até transgride as leis, né, de prepotência para poder obter algo mais. Dá um tombo num amigo, compra um carro e depois não paga, faz qualquer coisa para poder ter, né? Tudo isso para você não ter, né? Para você ter um objeto de valor que
possa contribuir para você realizar o seu ego, o seu poder de orgulho de possuir aquele objeto. Todos nós temos essa situação de avaliar. O Evangelho é muito claro para fazer com que a gente tome para nós alguns parâmetros sobre a nossa existência. Coisas que devemos comparar com a natureza e o nosso procedimento. O Evangelho não tem nada escrito que ele precise ser escondido, que precisa ficar guardado sem nosso entendimento natural das coisas. Precisamos ter o item 8 dessa passagem, o observar os pássaros do céu, ele veio dizer o seguinte: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quer dizer, afirma categoricamente que nós não precisamos, para o campo do exagero, eu ter um excesso de silos para guardar a alimentação que eu preciso para o ano. Eu não preciso encher os meus celeiros para eu sobreviver durante um ano. Eu não preciso cultivar uma quantidade enorme de áreas e não deixar que outros aproveitem para poder fazer que eles também possam se alimentar. E aqui também, nesse item, tem a mesma coisa. Eu não preciso consumir todas as sementes que eu tenho, né, dentro do meu celeiro, impedindo que outros plantem e façam colher os alimentos para a sua sustentação. Eu deixo que as sementes se estraguem nos celeiros e não passo para ninguém produzir da minha semente e permitir que ele crie algo que ele possa sustentar a sua própria existência. Então nós fugimos da capacidade de ser alguém capaz de colaborar com as coisas que tem na terra. Está dizendo que tudo que for produzido na terra, se fosse feito com parcimônia, se fosse feito com amor, com carinho, com honestidade, com seriedade, todos da terra seriam alimentados. Todos teriam condições de comer e sobreviver. Agora, isso não acontece. Então, por que é que não acontece? Causas fáceis de ser analisadas. Porque a miséria permeia todas as camadas sociais. Todos os sentidos, nós sabemos que existem problemas de sobrevivência de muitas pessoas, carência de muito alimento, carência de muita cultura, carência de muito estudo, carência de muita moradia. Por quê? Porque eu tenho 4, o outro tem 3, o outro tem 5, e os outros que não têm nenhuma. Então nós temos que analisar as coisas evangélicas sobre um prisma de participação de nós todos no meio social, com o objetivo de criar as condições para que todos se igualem na exigência de cada um. Agora, eu preciso, para atender o meu orgulho, eu preciso ter mais conforto, eu preciso ter mais coisas para mim, eu preciso ter mais carro, eu preciso ter mais bens, eu preciso ter mais coisas na minha geladeira, eu preciso ter mais coisas dentro do meu estoque. Agora, se tem alguém batendo a minha porta com fome, isso não me interessa, porque eu não tenho culpa dele não ter a necessidade, ter a possibilidade de se alimentar. Mas o Evangelho está sempre dizendo que quando você estivesse distribuindo aquilo que você consegue produzir de forma parcimoniosamente, toda a humanidade poderia se alimentar e comer sem nenhum problema. Então essa parábola, essa passagem do olhar os pássaros do céu, ela vai diretamente aonde nós procuramos observar o que nós fazemos no nosso bem e o que nós deixamos de fazer para o bem dos outros. Porque nós não temos paciência, não temos desejo de observar primeiro a necessidade dos outros, para depois eu atender os meus exageros. Os meus exageros são mais valiosos do que a necessidade dos outros.
Isso a gente vê em todos os sentidos, em todas as camadas sociais. Então nós temos que observar, a cada dia que nós estivermos diante, né, de uma página evangélica, porque é nesse momento que a gente é alertado, que depois que a gente estiver na estrada, embora a gente costuma até esquecer, né? Mas enquanto a gente estiver observando e pensando e olhando o que está escrito e o que tem de conteúdo para a parte evangélica, nós poderíamos, às vezes, começar a transformação individual de cada um para o bem social de todos aqueles que estão aqui, para a sociedade de modo geral, e principalmente buscando aqueles que têm carência e necessidade maior. Todas as grandes cidades, todas as pequenas cidades, todas as concentrações, nós encontramos pessoas que têm necessidade do básico, que têm necessidade de coisas pequenas, têm necessidade de pequenas sobras do nosso dia a dia e que nós não praticamos. E se nós estivéssemos observando desde lá do começo o que fazem os pássaros, como os lírios são florescidos, não precisava comprar tanta roupa cara para poder mudar a minha vestimenta para aparecer como um lírio do campo, né? Então, são fatos que buscam um esclarecimento bastante claro e simples para a gente observar. Não precisamos aprofundar na literatura espírita para encontrar esse tipo de alerta que devia ser expressa a todos os instantes para nós. Nós precisávamos estar cientemente, conscientemente, para poder criar a vontade de contribuir, a vontade de distribuir, a vontade de participar dentro do processo, né, de sobrevivência daqueles que nos cercam. Tem muita gente que faz isso, graças a Deus, em detrimento, né, às vezes até do seu patrimônio, do seu trabalho, você dedica, você faz muita coisa. Agora tem aqueles que ainda não se despertaram na necessidade de fazer. Mas cada um de nós saberemos o dia que nós tivermos que olhar, né, na nossa retaguarda e observar que nada fizemos, aí vai ter um processozinho de arrependimento, de verificar onde paramos, onde estacionamos e por que deixamos de fazer. E o Evangelho está sempre dizendo como fazer. É fácil ver onde está escrito como fazer, mas não é fácil fazer, porque a nossa vontade ela está mais distanciada, né, da receita de fazer, como nós não conseguimos fazer porque a gente acha melhor o não fazer é mais cômodo. Então, todo mundo, todos nós estamos envolvidos nesse processo de seguir, né, essa necessidade de ver. A cada leitura do Evangelho, você encontra uma variedade enorme de ensinamentos bastante claros e direcionados. Eu posso, às vezes, na minha fala, nem colocar tão claramente como gostaria, mas o Evangelho é claro. O Evangelho coloca com clareza. Vocês todos aqui têm capacidade. Se não me ouvisse, às vezes até podia aprender melhor, né? Às vezes ainda atrapalho ainda alguma coisa. Mas se tiver cada um com a sua necessidade de ler uma paginazinha, seja qual for o sentido, nós íamos nos transformando devagarzinho. Eu sei que eu vou demorar, porque eu não aprendi nada ainda até hoje, e já tem ano pra caramba, então isso tudo vai fazendo com que nós vamos buscar as coisas para poder perceber que um dia nós precisamos mudar. E nós temos exemplos enormes dentro das casas, como aqui nós temos o trabalho que é feito para as pessoas que têm necessidade, trabalhos que são feitos com fruto do amor de muitas pessoas que se dedicam. Uns na ajuda do bem material e outros na execução das tarefas de acomodação dessas pessoas dentro da necessidade de cada um. Então nós precisamos entender sempre
nós somos convidados. Às vezes a gente não aceita o convite, né? O convite é para ir numa festa que exige um ingresso caro para entrar, né? Então aí você não paga, não vai, porque lá tem tarefa, lá tem coisas difíceis de ser feitas, então você pega e não vai, então você não aceita o convite. Você recusa, porque você fica fora da necessidade e de observar que realmente se você tinha que transformar o seu dia a dia, transformar o seu eu, para você chegar até onde Tô de olho lá, Felipe. Conselho. Tô de olho lá. Eu tenho um livrinho aqui, eu gosto desse livrinho aqui porque ele fala de vez em quando de umas coisinhas que alerta. Tem diversas aqui, eu gosto, mas hoje eu selecionei uma aqui porque é curtinha, eu falei, não vou ficar falando muito tempo, porque uma que eu tô com a garganta ruim e outra que eu sou incapaz mesmo. Uma passagem desse livro Sabedoria e Parábolas diz o seguinte: pegadas na areia. Essa pegadas na areia, ela passa por muitas parábolas, muitas coisas escritas em diversos livros, a gente já encontrou em outros lugares. Mas aqui tem. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era o do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as nossas pegadas. E notei que, muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que, uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho, mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia 2 caminhos na minha vida, apenas um par de pegadas. Não compreendo por que, nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixastes. E o Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria, ainda mais nas horas das tuas dificuldades e dos teus sofrimentos. Quando tu vistes na areia apenas um par de pegadas, foi porque estava exatamente nesses momentos eu te carreguei nos meus braços. Muito bonito, né? Então isso acontece conosco todo dia, toda hora, com relação ao Cristo, com relação a esses mensageiros, a esses espíritos bondosos, nossos entes que estão lá, né? Se a gente tivesse a competência de reavaliar a cada instante da nossa vida a necessidade que nós precisamos de amparo, de ajuda, né? E que e pedimos frequentemente a ajuda e a parceria dos espíritos bondosos, nós íamos encontrar realmente uma pegada, porque a outra era só dele, porque ele carregava a gente nos colos. Então isso é muito prático, a gente pensar nessas coisas onde envolvem a grandeza do Cristo, a grandeza dos ensinamentos que tem, para a gente poder observar como nós vamos iniciar a nossa mudança, iniciar a nossa nova caminhada. Porque cada um de nós, mesmo velho, se a gente quiser, ainda vai dar tempo, né? Todos nós temos oportunidade, né, para poder buscar uma renovação interior. Porque o espírito nosso não vai morrer nunca. Se a gente melhorar agora e for embora daqui uns dias, a gente renova,
E nessa renovação, nós vamos estar em condições melhores, porque a gente aprendeu um pouco mais na vida de hoje. E a escola é realmente como vamos aprender a seguir os ensinamentos que são oferecidos para todos nós, dentro da felicidade que nós temos de ser espíritas, porque já é um grande passo, um grande caminho para a gente poder seguir. Então fica aí o convite, né, e o lembrete para a gente não desesperar quando nós olharmos para trás nas nossas dificuldades e não encontrar o segundo rastro da areia, pode ter certeza que nós estamos sendo carregados. Isso que acontece conosco com frequência, com esses espíritos bondosos, esses amigos, nossos entes queridos que aí estão e fazem com que nos desperte a cada instante, né, a necessidade de modificar o nosso modo de ser. Então vamos olhar os pássaros do céu, vamos olhar os lírios dos campos e vamos olhar para trás para ver se a gente está fazendo pelo menos um esforçozinho para caminhar, caminhando e acompanhando o Cristo Senhor, né? Não deixar Ele fazer o esforço sozinho para nos conduzir nessa nossa jornada de ainda pecadores na nossa face da terra. Hoje, sorte que veio pouca gente, sofreram menos pessoas, né? Então nós estamos realmente um dever pequeno, mas se eu fosse melhorzinho, o aproveitamento seria muito melhor. Deixa de morrer. Não, eu reconheço, senhor Marão. Eu estou olhando para trás, só estou enxergando a pegada do Cristo. Eu não estou fazendo nada, Ele está me carregando todo dia, né? Mas dentro da expectativa nossa, era isso que a gente esperava. E que Deus possa suprir todas as necessidades nossas, graças à bondade dele, que do nosso merecimento ainda demora um pouco.